Você está no Amplo Espectro, o seu canal de entretenimento filosófico e literário. E hoje vamos falar sobre um tema, a alta cultura. Vamos falar sobre essa modinha, né, que muitas pessoas nas redes sociais se abraçam à ideia de alta cultura sem perceber que muitas das vezes é possível se fazer reflexões e até se criar dúvidas a respeito da definição de alta cultura e do propósito da existência dessa diferenciação entre alta cultura e cultura popular. E talvez uma investigação mais profunda a respeito do tema pudesse fazer com que muitas pessoas que hoje usam essa ideia de estarem abraçadas à alta cultura até como um pedantismo, pudesse decair em alguma medida ou ser revistas pelas próprias pessoas. O fato, né, que eu relato aqui, muito comumente visto pelas pessoas em geral, em redes sociais, enfim, há uma afinidade excessiva, uma espécie de ostentação cultural de se abraçar com elementos que tenham correspondência com o que se designa alta cultura. Então é elegante, é chique você estar ali, associar a sua imagem a elementos dessa cultura considerada erudita, considerada alta. E ela se contrapõe ao que seria a baixa cultura, que seria a cultura popular, a cultura praticada pelo homem comum e simples. Poeta e pensador T.S. Eliot, eu estou citando isso porque eu vi naquele livro do Mário Vargas Llosa, essa citação, né, A Civilização do Espetáculo. Ele fala que o T.S. Eliot, na sua obra Notas sobre a Definição de Cultura, T.S. Eliot pondera que a alta cultura ela é uma cultura de minoria. E que se você pega essa cultura de minoria e difunde ela amplamente, naturalmente ela já deixa de ser a alta cultura. E o que ocupa o seu lugar passa a ser o que as minorias, e obviamente que ele está se referindo a minorias em erudição, né? O que essas minorias estão como nova cultura que eles estão cultivando, vamos dizer assim, cultuando. Obviamente que isso é uma alfinetada do T.S. Eliot para um pensamento oposto ao seu, que seria o pensamento de difusão cultural, uma espécie de busca por igualdade cultural, né? Uma busca radical. Eu não sou radical nem para um lado, nem para o lado do T.S. Eliot, que quer defender a ideia de alta cultura, e nem para o outro lado, que quer acabar com qualquer distinção cultural. Eu sou tendo a ter uma posição equilibrada, em que, de fato, acredito que sempre existirá em algum nível uma distinção entre o que é mais trabalhado, mais elaborado, mais difícil de ser alcançado pelo homem comum em relação a o que é praticado pelo homem comum na sua faculdade normal de consciência, enfim, do seu cotidiano. Porém, eu também não me identifico com uma posição pedante de se agarrar à alta cultura e ter um repúdio imediato a toda a cultura popular. A pessoa se abraça à alta cultura e tem um repúdio, algumas das vezes inconsciente, outras vezes até consciente, né, de elementos que são da cultura popular por distintos modos. E aí vamos botar aqui os pontos críticos do que é chamado cultura popular e que são apontados, né, incomodam, sobretudo as pessoas mais aferradas à ideia de alta cultura. Primeira coisa é a linguagem, né? A linguagem popular é uma linguagem diferente, não é apegada às regras gramaticais, muitas das vezes é enfronhada de gírias comuns, cotidianas, e por vezes ela tem uma linguagem chula, muitas das vezes apelativa, inclusive, né? Apelativa para elementos da sexualidade comum, primitivismo. Tudo isso assusta demais as pessoas que não percebem, muitas vezes, não se percebem ideologizadas pela civilização. Estão abraçadas a um ascetismo civilizacional que a alta cultura vai abrigar com muita aceitação muito fácil, né, para pessoas ascéticas e que querem se afastar da hostilidade da natureza, que é própria da natureza, né, se refugiar nessa ideia de segurança que a civilização traz, né, de bem-estar, de segurança, de confiabilidade. Se abrigar culturalmente na ideia de alta cultura, porque a alta cultura ela é estruturada dessa forma mesmo, uma forma muito justa, muito bem ajustada à civilização. E ela, sim, ela tem um lado de complexidade, que é elogiável, sobretudo complexidade técnica. O que não significa dizer, e é isso que talvez as pessoas mais aferradas à alta cultura não entendam, é que ela seja necessariamente uma cultura melhor ou uma cultura mais poética, que desperte uma catarse maior.
por mais que muitas pessoas que têm um enorme preconceito com relação à cultura popular, e que muitas das vezes nem chama de cultura, não aceita, né, o que é popular, por mais que essas pessoas tendam a dizer o contrário, né, que vão ficar muito mais emocionadas ouvindo um concerto de música clássica do que, por exemplo, um forró, né? Para exemplificar, né, um samba. Como se todos os concertos do mundo fossem superiores a todos os sambas do mundo. Para quem não é aferrado dessa forma, ideologizado, porque isso é uma ideologia civilizacional. Né? Quem não tem essa ideologia civilizacional e que está aberto de uma forma multicultural a, inclusive, culturas que são de outras matizes étnicas, né? Naturalmente esse pensamento destoa, ele não faz sentido, porque você consegue ampliar. No fundo, o intuito desse vídeo, justamente porque eu não sou ideologizado nem para quem quer segurar a alta cultura e se agarrar à alta cultura e negar a cultura popular, e nem quero também popularizar toda a cultura, né? Como o intuito é ampliação da sua gama de possibilidades apreciativas. Esse é o foco digamos, de uma dimensão estética alargada. É isso que está sendo exortado aqui por mim nesse vídeo. Por quê? Porque a arte e a cultura, elas são, além de outros motivos, né? Mas, sobretudo, elas podem produzir, aí sim, uma catarse, elas podem produzir o poético, elas podem te induzir a um estado a elevação do seu estado de espírito, ou mesmo a compreensão de realidades que são distintas da sua, que te cercam, expandir o seu poder imaginativo para outros pontos no espaço ou no tempo. Então tudo isso traz um enriquecimento magnífico para quem se imiscui nos meios culturais, né? E quem busca abstrair desses meios aprendizagem, vivência, enriquecimento, a riqueza cultural propriamente dita, que não quer usar a cultura como um mero verniz para ostentação. Por isso que eu fico muito assim cético com relação às pessoas que dizem que só gostam de música clássica ou de música clássica e jazz e abominam toda a cultura popular. Para essas pessoas, muitas das vezes, o que me parece... Veja, e é claro que eu respeito o gosto das pessoas são distintas, mas muitas das vezes a desconfiança que paira sobre uma pessoa que afirma isso é de que no fundo, ela gosta sim da cultura popular, mas ela não pode dizer que gosta porque não traz status, né? Você afirmar que gosta, por exemplo, de samba. O samba, por exemplo, tem uma história que ele era tocado nos fundos de quintal, ele era considerado uma contravenção, né? O que acontecia ali na frente era o chorinho. Né? Para quem sabe a história do samba, lá do início do século XX para cá, né? Como que o samba começou com uma contravenção. Eu estou falando de samba, mas nos dias de hoje a gente vê acontecer isso com reggae, a gente vê acontecer isso com música afro, a gente vê acontecer isso com rap, com funk, né? E eu poderia entrar aqui nesse campo, né, discutir, por exemplo, a distinção que eu faço do funk para o sertanejo universitário, porque eu acho que o funk ainda é uma música representativa de uma dimensão estética. Existe uma dimensão estética que abriga o funk, que é a favela. O sertanejo universitário não, ele é um peixe com chifre. Não existe essa dimensão estética. Então, é por isso eu tendo a não gostar muito do sertanejo universitário, porque ele é um produto mercadológico, puramente isso. É um produto mercadológico. E claro que, para quem está aferrado à ideia de ostentar a alta cultura, pouca diferença faz funk ou sertanejo. São músicas vulgares, né? Não percebe que há uma diferença grande entre funk e sertanejo, que é que o funk tem a sua dimensão estética correspondente, que o sertanejo não. O sertanejo ele é uma invenção mercadológica pura. Não tem valor artístico nenhum. É muito pouco o valor artístico do sertanejo universitário, né? Ao qual eu me refiro aqui. Não o sertanejo antigo, de Renato Teixeira, de Almir Sater. Esses caras eram maravilhosos. Né? Eu não estou falando desses. Estou falando dessa turminha do sertanejo universitário moderno, né? Que na minha concepção tem pouco, praticamente nada. Não se aproveita muito pouco dali. E veja, mesmo quando se aproveita muito pouco de uma arte, de uma cultura,
eu não tenho aversão. Geralmente eu não tenho aversão. Eu escuto, numa boa. Tô numa festa, rola, eu tô capaz até de dançar. Não tenho esse repúdio que algumas pessoas têm, né, a determinados segmentos da arte. Mas, sobretudo, os repúdios exacerbados a alguma parte da arte, eles ocorrem por mecanismos ideológicos. Então, por exemplo, a pessoa muito apegada à alta cultura, ela repudia funk e sertanejo universitário porque ela não percebe, mas ela está extremamente aferrada à civilização, né? Então, tudo que ofender o sentimento de bem-estar e de segurança civilizacional, ela vai afastar, vai ter uma repugnância enorme. Já do outro lado, você poderia dizer que algumas pessoas gostam do sertanejo universitário, mas odeiam o funk. Também é um motivo ideológico. Por quê? Porque o funk, ele é mais apelativo sob o ponto de vista do erotismo, né, do que o sertanejo. Não que o sertanejo não tenha tido cada vez um crescente apelo maior. Portanto, pessoas que se deixam levar ao gosto de forma popularesco, vamos dizer, mais facilmente pelo mercado, pelo que está rolando na sociedade, pelos rádios, enfim, tende a gostar do sertanejo e tem, algumas das vezes, tem um certo receio com o funk porque o funk é mais apelativo. Mas veja, isso não tem nada a ver com arte. Por quê? Porque o critério que eu considero lúcido para você expandir-se mentalmente, artisticamente, é que haja correspondência entre a arte que você consome e alguma dimensão estética real. Porque se você ouve algo que não tem nenhuma correspondência com nada na vida, no mundo, que é totalmente fora, apenas para atender, como dizer assim, uma formulazinha mágica que vende, né? Mas que não tem correspondência com a realidade no mundo, você não está sendo enriquecido em nada, né? Essa é a questão. Então, o funk, por mais que tenha linguagem chula, a apelação erótica, ele tem uma correspondência, a batida dele tem uma correspondência, uma identificação clara com a favela, né? A levada, além do que... Eu poderia aqui falar várias virtudes do funk que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas é interessante porque se eu tiro a palavra funk e substituo, por exemplo, por tango, a pessoa vai concordar. E, no entanto, grande parte das virtudes do tango foram tão condenadas quanto é o funk hoje, ao seu tempo, quando eles começaram. Eu falo do tango, posso falar do blues. O blues é a mesma coisa, né? O blues, quando começou, era música satânica e música popularesca, muito rejeitada, inclusive dentro dos Estados Unidos. O blues só começou a ser aceito quando, aliás, é uma coisa recorrente na história da música norte-americana, né? O blues só começou a ser aceito quando os britânicos escutaram e sentiram que ali tinha qualidade, né? A música negra de rua. E a partir dali que os americanos começaram a tentar olhar com outros olhos para os seus próprios negros, né? Vamos dizer assim. Eu costumo falar, né? Quem é muito aferrado da alta cultura não percebe, tal qual os conservadores não percebem em relação aos costumes, a alta cultura de hoje foi a baixa cultura de ontem. Isso vale para o tango, né? Como eu falei, vale para o blues, vale para uma série de músicas que nos dias de hoje são bem conceituadas. E a questão da linguagem chula também é interessante pelo seguinte, o blues é extremamente apelativo, tem muita linguagem chula no blues, tá? E o próprio rock and roll, na sua origem, no começo, tem alfinetadas dentro do rock and roll e do blues que são, às vezes, páreos ali, pareiam ali com o pesadão do funk. E vejam, eram sociedades deslocadas no tempo, né? Então pode-se dizer que o que é chulo hoje é certamente mais avançado em relação ao que era chulo nos anos 30, por exemplo, nos anos 40. Então, tão logo, é natural que nos dias de hoje você ouça com muita naturalidade uma música de tango ou de blues ou mesmo de rock and roll e não entenda por que aquilo incomodava os ouvidos da época, né? Não entenda, mas você entende hoje o funk porque ele incomoda. Possivelmente daqui a um século alguém ouvirá o nosso funk de hoje e dirá, não entendo por que isso incomodava as pessoas daquela época, né? E não seria absurdo imaginar que o funk possa se tornar cult. Acontece muito com filmes, né? Cinemas. Filmes que, quando eu era criança, eram de sessão da tarde, em alguns casos se tornaram filmes cult. Hoje, só algumas pessoas cultivam o filme. Então, veja como a alta cultura ela evolui, assim como os costumes, né? Para quem é muito aferrado à ideia de alta cultura, a música do Haroldo Barbosa, que eu particularmente conheço na interpretação do João Gilberto, chamado Para Que Discutir com Madame, né? Bom, se eu tivesse escutado bem essa letra, eu não teria nem feito esse vídeo, porque para que eu vou discutir, né?
com a madame. Mas a letra é basicamente isso, né? Só falta você pensar que no dia de carnaval as pessoas vão sair para cantar ópera, como diz a própria letra da música, né? É um completo absurdo. As pessoas aferradas, muito aferradas à alta cultura, que gostam muito de música clássica, por exemplo, e detestam os demais estilos, têm flertando ali com uma espécie de quarta, nem terceira, quarta idade, né? Pós-mortem já. Porque a música clássica ela tem uma beleza, ela tem um momento de aplicação, claro, mas se você só gosta disso, você não vai ter momentos, obviamente, momentos de grande alegria, momentos de grande euforia coletiva. Você pode até, não, tem a nona de Beethoven, tem. Cara, tudo bem, você encontra músicas alegres na música clássica, mas você não quer comparar isso com uma música de rock and roll, por exemplo, né? Um samba. A alegria que é possível se tirar de um samba, uma MPB, de um rock, né? A música clássica ela prima por outras virtudes. A música clássica ela prima por um grau de complexidade grande, elevação, harmonia, né? Ela está extremamente associada à civilização, a uma visão de civilização eurocêntrica. Isso é importante colocar, porque no Brasil nós vivemos hoje esse choque cultural muito grande de gente que é aferrada, parece que é brasileiro, mas é só no nome ou no nascimento, mas de resto a pessoa é totalmente, afinamento totalmente com o mundo eurocêntrico, né? Ela rejeita tudo que é latino-americano. Então, aqui, por exemplo, vou falar, a dependência da perspectiva da ideia de ordem social. Então, quando você está muito aferrado, muito agarrado à alta cultura, é porque você tem esse aferrado à ordem social. A música clássica, ela inerentemente ela está associada a uma ideia de ordem, porque ela é uma música ordenativa, né? Ela é uma música que apela para esse senso de coordenação entre muitas peças, muitos elementos distintos, tocando coisas diferentes, então exige um grau de complexidade no ordenamento. Então logo isso repercute na ideia civilizacional, né? O fundamento é se sustentar no que é o único exemplo de sucesso civilizacional, o berço da civilização ocidental, né? Os tais valores greco-romanos, judaico-cristãos, né? Soma tudo isso e vai dar o que seria o berço da civilização. E qualquer coisa fora disso é considerado uma ameaça à civilização. Então é considerado baixa cultura, tal qual é, por exemplo, a cultura de matiz africana, por exemplo. É considerado vulgar, o cara está lá com atabaque, né? Condenável, reprovável. Isso é reforçado hoje pela religião também, que vê com preconceito o que é o candomblé, né? Então, uma vez que não pertença a essa origem do berço da cultura da civilização, passa a se ter elementos racionais para se reprimir, se condenar, mesmo que seja moralmente, nos dias de hoje, a cultura de matiz africana. Essa postura de se aferrar à alta cultura, em alguma medida, ela pode parecer, ela acaba sendo contrária ao modernismo e ao multiculturalismo, né? Que reforça, que tenta fazer uma integração na ordem social de culturas que são adjacentes e marginais. Esse esforço para fazer integração cultural ele foi muito presente no modernismo, na Semana da Arte Moderna. Você vê isso também, por exemplo, em Villa-Lobos. Muitos artistas no Brasil fizeram se estender, Chiquinha Gonzaga, Villa-Lobos, né? Ernesto Nazaré. Então, é um trajeto artístico grande, evolutivo, no sentido de estender, do aristocrata estender a mão para o popularesco e tentar pinçar do popularesco o que há de bom, né? No primeiro momento, esse pinçar ele era com elementos da arte, né? Chiquinha Gonzaga, o temas da arte, né? O Villa-Lobos. Eu vou estar sempre apelando mais para música, né? Mas eu poderia vou falar de pintura, vou falar, enfim, de escultura, posso falar de literatura, mas o propósito aqui eu vou exemplificar com mais facilidade na música, que é onde eu tenho um conhecimento maior. Então a própria concepção teológica de Deus eurocêntrico favorece tudo isso também, porque a gente vai ter uma visão de ordem social eurocêntrica. E vamos pensar Deus como se nada mais importasse para Deus senão a ordem civilizacional, né? A preocupação de Deus é só a ordem civilizacional. E por isso, inclusive, que há essa ideia de pecado da carne, de sacrifício, de labor. Veja, todas as ideias que são conexas com a exortação da civilização, né? A preocupação de Deus é sermos civilizados.
E com isso, obviamente, se cerceia, se limita ou se debita em algum nível de paixão, de instintos, da natureza, né? E que são elementos extremamente associados à cultura marginal, à cultura mais que não está ali dentro do núcleo eurocêntrico. Então é por isso que muitas vezes se torna extremamente limitado a visão artística de quem se apega estritamente à visão de alta cultura, porque ele vai sublimar às vezes esses elementos, né? E vai ficar ali tentando só ostentar um verniz cultural em cima da alta cultura. Volto a dizer, eu não estou falando mal da alta cultura, eu não estou falando mal da música clássica, eu estou falando mal de quem só gosta disso, não gosta mais de nada. Eu não estou falando mal também dessas pessoas, eu estou exortando que elas busquem, claro, ciente de que não vou conseguir sucesso nessa empreitada, como eu não acredito na possibilidade de mudar ninguém, mas mesmo assim, meu papel abrir os olhos, tentar fazer esse esforço e abrir os olhos para que as pessoas busquem expandir, usar a arte e a cultura como uma forma de expansão de vivências, né? De expandir a criatividade, a imaginação, de conseguir se imaginar em dimensões, ampliar a dimensão estética para outras áreas, você se imaginar em outras culturas completamente distintas da sua cultura original. Você buscar, inclusive, o estranho, porque você ficar confortável, e isso vale também para quem só gosta de cultura popular imaginada, né? Você ficar ali atido a 4 linhas do que te foi passado como o normal e o cultural, e você não querer expandir essas linhas para outras vivências diferentes daquelas que lhe foi legada, isso te limita muito a sua vida, né? Então, essa visão eurocêntrica, ela falha profundamente em suas próprias convicções isoladas, uma vez que ignora deliberadamente que o próprio paganismo greco-romano divinizava deuses naturais e mitológicos, além de terem uma vida muito mais, digamos assim, muito mais libertina do que prega a moralidade judaica tradicional, e nem por isso deixaram de ter uma civilização bem complexa e bem estruturada, né? Então, esse argumento aqui nós somos apegados aos valores tradicionais porque defendemos uma vida organizada, né? Ele é falho também. Por quê? Porque nós temos aí na própria civilização raiz um bom exemplo, na civilização greco-romana, um bom exemplo de que não necessariamente você precisa ter uma vida casta, ascética e de puro labor, e rejeitar radicalmente os instintos, tal qual prega os valores judaico-cristãos, para atingir um alto grau de complexidade civilizacional. Não necessariamente, isso não é uma verdade necessária. E há uma herança, sim, da visão eurocêntrica na descoberta de povos originários. Então, no Brasil, a gente sempre tem essa visão, né, de vamos civilizar. Há uma imperiosidade em civilizar o outro. E uma rejeição a tudo o que, ao contrário, você pode receber do primitivo, que poderia te enriquecer, de apreciar o que o outro tem para te mostrar. Não, você quer, ao contrário, sair civilizando, catequizando todo mundo, né? E o ser humano, o ser humano europeu é um ser humano que, se por um lado, ele, em relação aos indígenas e muitas das vezes em relação aos povos africanos, ele conseguiu atingir um patamar de complexidade civilizacional maior, e isso repercute na sua arte. Quando você vê, por exemplo, a complexidade que envolve, né, uma filarmônica em comparação com a complexidade que envolve, às vezes, uma roda de samba, né, fazendo a comparação, ainda assim, isso não significa que na roda de samba você não possa ser muito mais feliz. Até porque, pode ter certeza que como músico você será. Por quê? Porque uma filarmônica, justamente pelo alto grau de complexidade, envolve um alto grau de neurose, o que está bem conexo com a visão civilizacional. Para você construir uma civilização muito complexa, muito provavelmente os seus nervos irão pagar o preço. Algo que muitas das vezes povos menos civilizados não tiveram que pagar esse preço dessa neurose toda. Então, esse campo, essa dimensão da felicidade, da paixão, dos instintos, da natureza, tudo isso é muito cerceado, limitado numa visão radical, numa ideologia radical civilizacional, né? Bom, se ele conseguiu desenvolver uma ordem social mais harmônica e complexa do que os índios, negros, árabes, isso custou sua felicidade, sua paz. E a tentativa da adaptação do modelo europeu em países latinos vem falhando sistematicamente, dadas as diferenças culturais, geográficas e religiosas, né? Vamos dizer assim. Em vez de rejeitar
deveríamos trabalhar com o que temos e com suas peculiaridades, que vão trazer vantagens e desvantagens. Estou lendo um texto de minha autoria, que eu preparei aqui justamente para esse vídeo, especificamente. Então, mas fique claro que a rejeição ao multiculturalismo, à cultura popular, ao sensualismo na arte, né, à linguagem chula, ao primitivismo, possui como fundamento, enfim, todo um arcabouço que vai desde o ideal aí de civilizacional calcado na fé cristã e nessa falsa crença de que o fundamento do paganismo greco-romano consegue ser tão casto e laboral quanto é a tradição judaico-cristã, quando não é verdade. Além de um profundo desprezo por critérios outros que não um mero ordenamento social, tal qual a felicidade e a alegria de viver. Né? Então há aí uma disputa, né, por território no imaginário coletivo entre a ideia de hegemonia cultural, que é a ideia de que vamos civilizar, vamos transmitir o legado da cultura, do berço da civilização ocidental, ou seja, do eurocentrismo, né, para o Brasil todo. Vamos fazer as pessoas gostarem de música clássica e abandonarem o samba, o funk, o forró e o reggae. Né? Versus, qual seria o outro lado? Uma tolerância maior e uma ideia de participação do jeito que a pessoa é. Né? Participe a si mesmo. Claro que isso traz um grau de dificuldade, porque quanto mais iguais nós formos, mais facilmente vamos colaborar para a civilização e, portanto, mais complexa a civilização poderá se tornar, melhores resultados a civilização poderá atingir. Por outro lado, mais infelizes seremos, menos ricos imaterialmente seremos, né? Porque justamente a igualdade ela torna tudo muito tedioso. Às vezes essas nossas diferenças culturais é o que traz riqueza para o Brasil, riqueza cultural e artística, né? Traz até um sentido mais humano. Você ter essa diversidade cultural, ela é fantástica, né? Quando você vai conhecer um país em que as pessoas são todas muito iguais, você sente esse impacto, você é impactado dessa forma. Você vê que realmente há uma maior intolerância, é mais fácil apontar o diferente na rua quando as pessoas são muito iguais, né? E a falta de liberdade que isso acarreta, inclusive a falta de riqueza cultural. Ao passo que quando você está imerso num ambiente multicultural por natureza, que é o caso do Brasil, né? Um país que nem precisou fazer nenhum trabalho multicultural, ele é multicultural desde o seu surgimento, isso propicia que se tenham núcleos artísticos extremamente ricos. Eu cito aqui, por exemplo, a música do João Bosco. Né? João Bosco, você consegue elementos ali árabes na música dele, elementos da música popular brasileira, de samba, você consegue elementos do jazz americano, né? Da bossa, você consegue elementos da música erudita. Então, assim, é uma música extremamente rica. E essa possibilidade de jogar ali com várias culturas, fazer uma mesclagem, transformar e fazer uma coisa nova, isso é que pode permitir que você tenha uma vida cultural muito mais imaginativa, muito mais rica. Né? E esse esforço para sair de dentro do que são as quatro paredes que a sua zona de conforto artístico cria, né, cultural. Você, não quero sair daqui, eu fui criado aqui. Né? Aquela história eu fui criado, também vale para o outro lado, eu fui criado no samba. Pronto, não quero saber de rock, não quero saber de blues. Isso empobrece. As pessoas deveriam expandir, se esforçar para expandir essas fronteiras para além, para conhecer o exótico, o diferente. E nesse sentido é que eu acredito que deveria ser o trabalho educacional em cima das nossas crianças, tentando fazer com que elas reconheçam sim o valor da alta cultura. A alta cultura tem o seu lugar, não é propósito dissolver isso. Reconheçam também algo que não vem sendo feito, o que é cultura brasileira, propriamente, tipicamente brasileira. Mas mais do que isso, elas queiram expandir para além, conheçam o Oriente, conheçam culturas do Extremo Oriente, conheçam culturas do Cáucaso, conheçam culturas dos mais distintos pontos do planeta e consigam se imaginar nesses lugares, né? Sejam transportadas. É por isso que nós buscamos leitura na literatura universal, no deslocamento no tempo e no espaço. A arte e a cultura, ela se comporta como uma máquina de que você se desloca no tempo e no espaço. É uma liberdade absoluta que a arte e a cultura te dá. Uma música exótica que você escuta, como tantas que eu partilho, inclusive nos grupos com os quais eu participo, que eu fundei, tal, com Coisas Boas da Vida,
Uma música exótica, por exemplo, uma música árabe, ela te transporta para uma outra atmosfera completamente diferente de imediato. E quando você se fecha para isso porque é popularesco, você está sendo tacanho. Por quê? Porque você não sabe que muitas das vezes o que você considera alta cultura hoje era baixa cultura, tal qual o tango, que era música de cabaré, como eu já falei, né? O blues, que era música das ruas largadas, dos negros largados nas ruas e que eram rejeitados com músicas satânicas, consideradas satânicas, né? E o samba, que era tocado nos fundos de quintal. São os 3 exemplos aí que eu costumo dar de como a baixa cultura pode se transformar até mesmo em alta cultura. Então, portanto, você ficar se aferrando, se apegando apenas ao que é erudito e largando, abandonando, tendo repúdio em cima do que é popular, seja porque usa uma linguagem chula, seja porque é apelativo de forma sensualística, seja porque é pobre, seja porque tem uma linguagem errada gramaticalmente, são todos motivos muito fracos para não se apreciar e sair do seu corpo, né, para ir para vivências diferentes da sua. Eu acredito que nesse sentido, você ouve, por exemplo, uma música como a do Dorival Caymmi, vai ter muita linguagem errada ali, e é uma música poética, belíssima. Estou dando um exemplo. Certamente que alguns anos atrás, Dorival Caymmi era considerado baixa cultura, popularesca. No entanto, hoje, nos dias de hoje, já se olha para o Dorival Caymmi algo, pelo menos, respeitando um pouco mais do que antes. Né? E assim é a trajetória de toda a arte produzida. Né? A tendência é que o tempo envelheça como se fosse um bom vinho, né? Envelheça e traga valor, em alguma medida, crie valor sobre aquilo, sobre aquela obra produzida. É isso. No mais, não pretendo me alongar. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo de alguma forma. Um abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!